Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, vamos começar uma série, é bem um bate-papo mesmo de varanda, eu estou aqui na varanda do meu apartamento, mas hoje de manhã eu estava refletindo juntamente com a minha esposa, a pastora Elisângela, a respeito de algumas ideias, algumas prioridades do reino. Então eu decidi fazer uma série Prioridades do Reino. Do reino de Deus. E qual é a minha motivação de fazer isso? Eu gostaria de deixar logo de início, né, nessa introdução, claro. Primeiro, fortalecer a igreja juntamente com os outros líderes. É claro que nós entendemos que a igreja aí passou 2023 anos aí, 2020 anos, eu não sei exatamente o número, mas desde que a igreja foi fundada, né, por Jesus, depois se institucionalizou, e a igreja vem fazendo o trabalho dela da melhor maneira possível. Então, aqui não teço uma crítica aos atuais líderes, nem às igrejas, esse não é o meu objetivo, mas de estar contribuindo para que nós possamos ter uma reflexão a respeito da ortopraxis, da prática da igreja para com os seus membros, para com as ovelhas, né? Essa é a primeira motivação. Segunda, que eu escrevi aqui, trazer uma maneira diferente de enxergar o papel da igreja. Infelizmente, eu creio que dentro dos anos, nós pastores perdemos um pouco o foco que Jesus deu à igreja no início, quando ele a fundou, né? Quando era a igreja primitiva, e nós perdemos um pouco o foco em algumas áreas que precisam ser retomadas. E quando houve a reforma do século XVI, se reformou bastante a teologia, mas se esqueceu um pouco de reformar as formas. Então a igreja ela assumiu alguns contornos que vem já se estendendo há muitos anos. Algumas igrejas fizeram algumas tentativas, alguns ensaios. Eu posso citar positivamente a Bola de Neve, que trabalha com um pessoal mais radical, igrejas como a Lagoinha, igrejas como igrejas mais conhecidas, Renascer, que tentaram fazer a coisa de maneira diferente, dar outros contornos à forma. Mas eu creio que existe algo que precisa ser prioridade dentro do tratar da igreja. Então nós vamos tentar trabalhar um pouco isso a respeito do papel da pessoa que se converte. A pessoa se converte, vai para a igreja e ali ela começa a vida cristã dela. E qual o papel desse cristão? Qual deve ser o dia a dia desse cristão? O que a igreja deve ensinar e proporcionar para esse cristão para que ele cumpra realmente o papel que Deus deixou à igreja, né? Às vezes nós perdemos um pouco a prioridade da igreja e começamos a destacar outras áreas que não sejam importantes, mas talvez não sejam a prioridade que a igreja precisa ter. E o terceiro motivo seria trazer mais consciência aos atuais membros da igreja e aqueles que vão se tornar membros também. Qual é o real papel, qual é a atitude, qual é o dia a dia que o convertido verdadeiro ele precisa desenvolver. Porque nós estamos aí num crescimento diário, né? Quando falamos em santificação, a palavra santo, kadosh do hebraico, hagios do grego, santificação é o processo de separação das coisas do mundo, né? Então, separação para Deus. Quando eu falo em santificação, nós falamos sobre santificação posicional, que Jesus nos declarou santo na cruz. Falamos da santificação final, quando seremos totalmente santos em Cristo. Mas hoje eu quero tratar da santificação progressiva. É esse ponto em que nós precisamos trabalhar. O cristão, a pessoa que se converte, a pessoa que aceita Jesus, como tem que ser o dia a dia dela? O que precisa mudar? Por exemplo, a pessoa está lá, ela aceitou Jesus, ela tomou uma atitude de aceitar a Cristo. O que é essa aceitação? Como isso acontece? E quais são os passos que essa pessoa precisa dar a partir daí, né? Quais são as prioridades da vida de um cristão? Será que a igreja ela tem ensinado quais são as prioridades
que o cristão tem que ter, ou se tem ensinado, será que os cristãos têm assimilado quais são as prioridades da vida de um cristão convertido? Porque as prioridades de um cristão convertido precisam estar de acordo com as prioridades do reino de Deus, ou as prioridades de Deus, porque senão estão fora da vontade de Deus. Então eu quero aí mostrar que muitas vezes, e esse vai ser um segundo vídeo, a ênfase da igreja normalmente que dá aos convertidos, elas precisam talvez ser ajustadas. Qual a ênfase que a igreja deveria dar aos novos convertidos e aos convertidos que estão no dia a dia na igreja, na instituição, no salão, seja lá onde estiver, dentro de uma casa, seja lá onde a igreja estiver fixada, estiver se reunindo. Mas qual é a prioridade, qual é a ênfase que nós temos que dar? Porque nós temos visto aí várias ênfases sendo tratadas pela igreja. Alguns tratam a prosperidade e ficar rico e ganhar dinheiro e ser próspero e ser abençoado. Eu não estou falando que isso não é uma verdade. A palavra de Deus nos ensina que nós vamos ser prósperos, né? Que não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade é um desenvolvimento constante, né? Prosperidade financeira, prosperidade familiar, prosperidade em todas as áreas, ou seja, você está em desenvolvimento, em crescimento, você é próspero. O que você é hoje, amanhã vai ser diferente. Você está em movimento, porque na verdade é dinâmico, é alguma coisa viva. Então, nós vamos trabalhar e mostrar que, infelizmente, nós não vemos a igreja enfatizando os valores centrais do reino. Não que ela não fale sobre esses valores, mas, por exemplo, a ênfase está na bênção, no dinheiro, a ênfase está no sustento da estrutura, a ênfase está no convívio dos irmãos, na comunhão. Veja bem, não que isso não seja necessário, ter os recursos para pagar as contas da igreja e tudo mais, pagar os obreiros. Eu estou também falando, é necessário que a igreja ela tenha também toda a sua estrutura, né, para atender as pessoas, mas muitas vezes nós estamos muito ligados ao social, a igreja perde um pouco o foco dela, ela se perde em festas, se perde em programações que fogem um pouco da prioridade, e a prioridade vai sendo colocada de lado. Não que a igreja não possa ter uma série de atividades, ok, mas é preciso se manter a prioridade. Qual é a prioridade do reino? Para o que a igreja foi criada? Qual é o objetivo principal da igreja? Isso não pode ser perdido. E a partir do momento que a igreja tem essa visão, ela vai começar a priorizar a maneira que vai tratar os membros e o direcionamento dessa força de pessoas, a força da igreja, do corpo de Cristo, aonde ela vai estar. Se ela vai estar em festas, em coisas sociais, se ela vai estar em algumas áreas da igreja específicas, como na área de social, de evangelismo, de missões e tantas outras áreas que existem. Mas qual a prioridade? É isso que eu gostaria de parar aqui, porque nós temos que saber qual é a prioridade da igreja. Eu creio que nós vamos estar desenvolvendo isso e mostrando essa prioridade da igreja, biblicamente falando. Não é a minha prioridade, é a prioridade que Jesus dá à igreja quando ele a fundou. Então, esse vai ser o segundo vídeo. Nós vamos falar sobre essa prioridade e vamos desenvolver um pouquinho a conversa sobre essa prioridade. O que me motivou a gravar isso foi exatamente eu olhar para dentro da igreja hoje e ver várias atividades que não tem nada a ver com o foco do reino, com as prioridades do reino. Se perde muito tempo com festas, com arrecadações, com sociais, até mesmo com atividades entre os irmãos que não produzem aquilo que a igreja deveria estar focada. Então, obrigado por você estar aí comigo. Essa série começa hoje, Prioridades do Reino. Eu quis só introduzir o assunto. Eu espero que você continue, porque vai ser muito interessante. Vou começar a falar sobre qual é a prioridade da igreja, porque de acordo com a prioridade da igreja, existe a prioridade dos membros da igreja, né? O que eles precisam viver.
se realmente ele se filiou à igreja. Universal, agora eu falo, não a universal da universal, mas a igreja universal, a igreja de todos os tempos, as pessoas que verdadeiramente se converteram. Nós vamos falar muito bem sobre isso. O que é um convertido? O que é uma pessoa verdadeiramente convertida? Quais são os sinais dessa conversão? Porque não adianta nada nós colocarmos um monte de gente num salão e falar que está todo mundo convertido e darmos glória a Deus, aleluia, e esperando aí a vinda do Senhor, mas a nossa atitude como cristão não está refletindo aquilo que deveria ter acontecido dentro do nosso coração, do nosso interior. Morrermos para os nossos desejos, nossas vontades e vivermos para Deus. É sobre isso que nós vamos tratar no próximo vídeo. Fica na paz, Deus te abençoe. É um prazer falar contigo e dá um like aí e já se prepara para os próximos vídeos, ativa o sininho aí para que você possa receber os próximos vídeos desta série. Tá bom? Fica na paz e Deus te abençoe. Amém?